Good morning, students. Welcome our class today. Então, nós continuamos aqui no chapter 4, When I Was a Child, né? Vamos com grammar, os modais. O que são esses modais? Quer dizer que eles não mudam para cada pessoa, né? Vai ser I could, you could, he could, she could, it could, we could, e assim sucessivamente. Ele é o mesmo verbo para todas as pessoas. Não tem flexão comum no português, tá? Ok? Então, vocês vão ver mais lá na frente, como é que são utilizados esses dois, né? Como eles são empregados nas frases, tá? Eu sou a teacher Ana Karina Jordano e nós vamos começar mais uma aula hoje, ok? Let's go! Então, antes da nossa aula, né? Vamos fazer a nossa chamada, a nossa take attendance, ok? Vamos lá, 8º ano. Então, Ana Beatriz, André Reateg, Anne Marcele, Carlos Eduardo, Carmen Heloísa, Clara Santos, Giovana Mello, Giane Couto, Giovana Mary, João Pedro, José Felipe, Lucas Daniel, Maria Heloísa, Matheus Coelho, Raíssa Andrade, Sara Vanchini, Vitória Larissa e Yuri Prestes. Tá? Conto com vocês. Então, aqui nós vamos falar do could, né? Podia, conseguia, né? Para falar de habilidades, ele é usado, né, para falar de habilidades que tivemos no passado. Nós usamos o could, né, para criar sentenças na forma negativa. Nós usamos o could not ou couldn't, tá? E aí que nós temos como exemplo aqui na forma afirmativa, né? I could jump rope when I was a child, né? Eu pulava corda quando eu era uma criança. Então, eu tô afirmando, eu pulava corda quando eu era uma criança. Na negativa, I couldn't jump rope when I was a child. Eu não pulava corda quando eu era criança. Então, ele não fazia, né, essa atividade, ele não tinha essa habilidade aqui de pular corda, né, quando ele era criança. E eu usei aqui o couldn't, né, forma abreviada, como a gente viu aqui. That's alright? Let's go. Na interrogativa, aí o que acontece? O modal vem aqui para o início da frase. Could jump rope when I was a child. Could jump rope when I was a child. Answer, né? Então, agora eu pergunto para você. Você conseguia pular corda quando você era criança? E aí? Se a resposta for sim, se for positiva, yes, I could. Se for negativa, no, I couldn't. Reparem que esse modal é como quando é usado com do, com did, né? Na afirmativa aqui, só que no caso dele na afirmativa eu uso ele, could. Na negativa eu faço uso dele. Na interrogativa eu faço uso dele. E nas respostas, tanto positiva como negativa, também eu faço uso desse modal, né? Na frase. Então, ele não muda, não varia a conjugação, não tem que acrescentar nada, a não ser aqui na negativa que é acrescentado a partícula not, ok? Muito legal, já ajuda a gente aí na hora de resolver. Vamos pro próximo? Então, vamos começar aqui a nossa atividade, né? Iniciando aqui, I could build a block tower when I was 3 years old. Então, está mostrando quando ela tinha 3 anos, ela costumava, né, montar torres de blocos, né? Então, tá falando de algo que aconteceu no passado e usando could aqui, ó. I could build a block tower when I was 2 years old. Na segunda imagem, nós estamos vendo aqui, ó, ela tá falando when I was 4 years
word. I couldn't ride a bike without training wheels. Né? Então, quando eu tinha 4 anos, eu não conseguia guiar a bicicleta sem as rodas de apoio, né? Sem as rodinhas de apoio, né? As training wheels, né? Então, ela precisava se tirasse a rodinha, ela cairia, tá bom? E na terceira, I could read it for the first time when I was 6 years old. Então, tá falando aqui, ó, que ela leu a primeira vez quando ela tinha 6 anos de idade, né? I could read it for the first time when I was 6 years old. Tá? Então, no meu caso, com 5. E o de vocês? Quantos anos vocês começaram a ler? Vamos lá? Próximo. Então, gente, aqui na página 64, né? Que continuando a 64. A segunda questão da 64 e a 65, né? A 65. Na second question, ele tá pedindo para completar as sentenças com could ou couldn't, né, de acordo com a sua infância. Então, uma resposta pessoal. Então, você vai ler as questões aí que estão juntamente com as imagens e você vai ver se você conseguia fazer essas atividades ou não, could ou couldn't. E você vai completar, vai escrever aqui nesse espaço, né? Então, na letra A, when I was a child, I swim. Quer dizer, quando eu era uma criança, eu conseguia nadar? No meu caso, sim. Então, coloquei could. Aí, vocês colocam a resposta de vocês nessa e nas demais letras, ok? Então, vamos para a página 65, né? Na página 65, terceira questão. Vocês vão observar as imagens e completar as perguntas sobre elas. Então, aí no livro de vocês tem umas imagens, né? Demonstrando na letra A, né? A criança está construindo o quê? Um castelo de areia. Então, como é que eu vou completar essa frase aqui, professora? Lembrando lá da parte da grammar que a gente viu ali na frente. Primeiro, observando. É uma pergunta aqui no início? Sim. Então, se é uma pergunta, eu vou se iniciar com o could, né? Com could. E não com couldn't, né? Could. E aí eu vou escrever aqui, could, né? Could you build, que é de construir, a sandal cast, né? Então, você vai completar aqui, ó. Could you build a sandal castle alone? Você, quando você era criança, né? Você conseguia construir castelos de areia sozinhos, né? Você conseguia, quando você, né? Quando você era criança, você conseguia construir um castelo de areia sozinha? Aí aqui a resposta, no, I couldn't, né? Que no caso ela não tá construindo sozinha aí. Ela tá contando com a ajuda do pai, né? Ok? E assim vocês vão respondendo as outras, observando cada imagem, tá? Usando essa mesma estrutura aí, vendo que atividade, que a brincadeira que eles estão fazendo aí, colocando em inglês, tá? Na quarta questão, vocês vão ouvir a faixa 14 do CT do livro, ou pode ouvir também lá no grupo, só que no grupo tem muita conversa, né? Assim, né? Tem muita escrita, então eu vou enviar lá o áudio e vocês guardem o áudio para vocês fazerem responder essa atividade, tá? Então, você vai ouvir a faixa 14 do livro e nela tá o Debbie e Derek que estão conversando sobre memórias da infância deles, né? E aí, nessa memória da infância deles, você vai responder true para verdadeiro ou F para falso. Você vai primeiro ouvir 1, 2 ou 3 vezes, né? Para treinar o seu listen. E aí você responde se é true ou false. That's okay? E aqui nós vamos iniciar o tópico gramatical do use it to, que significa costumava, né? Costumava. Nesse tópico, para falar sobre ações que costumava fazer no passado, não são mais feitas. Então, eu costumava fazer isso, mas hoje eu não faço mais. Essa é a ideia, tá? Nós usamos a expressão use it to e o verbo. Em sentenças negativas, nós usamos o did not, que na forma abreviada vai ficar o didn't, tá? Mas use it to e o verbo. Então, ó, vocês vejam que nesse modal aqui,
a parte gramatical se comporta de forma diferente, né? Do could, né? Do que a gente estava vendo anteriormente. Então, no used to, ele vai, na parte negativa, ele vai precisar do auxílio do didn't, né? E vai precisar também para responder, como vocês vão ver aqui. No exemplo, when I was a child, I used to read comic books, né? Então, quando eu era uma criança, eu costumava ler revistas em quadrinhos, né? Então, uma afirmativa, isso aqui, né? Na afirmativa. Então, na negativa, vamos ver? When I was a child, I didn't use to read a newspaper. Quando eu era uma criança, eu não, né, costumava ler jornais. Então, você vê aqui, ó, que ele fez uso do didn't, o used to e mais o verbo, como ele mostrou aqui, ó, na descrição, né? Para colocar a sentença na negativa. Então, presta atenção nessa estrutura aí, tá? Porque ele é bem diferente, né? Esse aqui ele precisou do auxiliar do did, né? Para compor a frase. That's okay? E para criar pergunta, nós usamos o did antes do sujeito, mais a expressão used to e o verbo. Então, seguindo o que ele está dizendo aqui, ó, did, you, sujeito, used to read, mais o verbo, né? Did you use it to read comic books? Interrogativa. Você costumava ler histórias em quadrinhos? E aí, você costumava? Se for uma resposta positiva, yes, I did. Se for uma negativa, no, I didn't. No, I didn't. Essa é short answer, tá? Então, ó, para fazer pergunta, eu vou contar com a ajuda do did e para responder, eu vou responder com did porque eu estou iniciando com ele aqui, ó. Tá? Diferente do could lá, que eu faço afirmativa, negativa, interrogativa, respostas são somente com ele. Então, ele é um pouquinho mais fácil que o used to, tá? Presta atenção. That's okay? Então, aqui nas atividades, na página 66, né? Vai iniciando aqui, ele pede aí, né? Leia as sentenças abaixo, no nosso caso aqui, acima, né? Porque as imagens ficaram aqui acima, né? Leia e marque a alternativa, né? Que traduz o que eles estão falando aí. Então, na primeira aqui, né? First, né? A Susan está dizendo, when I was a kid, olha aí, tá? E você pode usar kid e child, tá? Os dois termos estão corretos. Um britânico e o outro americano, tá? When I was a kid, quando eu era uma criança, eu costumava brincar, né, com bonecas, né, brincar de bonecas né, na casa dos meus primos. Então, quando ela era uma criança, ela costumava brincar de bonecas na casa dos primos dela, cousin house, né? E aí, ela tá falando de algo da infância dela que ela costumava fazer, né, na casa dos primos. E aí ele aqui, o Brian, ele diz assim, when I was at 10, I used to believe in monsters. Quando ele tinha 10 anos, ele costumava acreditar em monstros. Vai ver que ele não dormia com a luz apagada, né, gente? Então, turn off lights. Na terceira aqui, ó, when I was a 5, I used to jump rope with my neighbors. Então, ela está dizendo aqui, ó, quando ela tinha 5 anos, ela costumava pular corda com os vizinhos, os neighbors dela, né? Então, vocês vão ver aí, né? E marcar. Eles estão falando de coisas atuais ou eles estão falando de coisas do passado, da infância deles? E aí você vai marcar o X. That's okay? Então, na segunda questão aqui da página 66, né? 66. Tem 2 quadrinhos, tá? Presta atenção, né? When I was a child, pay attention, please. When I was a child, e o outro quadrinho é nowadays. When I was a child, creio que você já sabe o que significa, né? Quando eu era uma criança. E nowadays?
Isso mesmo, dias atuais, tá? Então, when I was a child, né, I used to play marbles, jump roping, go to the beach, né, coisas que ele fazia nesse tempo que ele ou ela, né? E nos dias atuais, ele coloca aí coisas que costuma fazer. Play computer games, go out with my friends, nesse momento não pode, né? Mas, né? E go camp, né? No caso, falando da cultura americana. Jogar videogames no computador, né? Isso também é da nossa cultura. Sair com os amigos e ir acampar, go camp, né? Então, aí ele dá para vocês aí na letra A, como é que vocês têm que responder essas questões aí. Na letra A, da forma que está iniciando aqui, é como vocês vão iniciar as respostas de vocês na letra B e na letra C. Vocês vão colocar na forma no passado, quando fazia na infância, e nos dias atuais, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, when I was a child, I used to play marbles, né? Quando era uma criança, eu costumava play marbles. Ele já usou um aqui, ó. E ele já usou aqui o play marbles. E aí o primeiro daqui, ó, agora. Nowadays, em dias atuais, I like to play computer games. Play computer games. E é dessa maneira que você vai escrever, que você vai responder. Colocando quando era uma criança, né, jump rope. E aí, nos dias atuais. E é assim sucessivamente. That's okay? It's very easy. That's alright? And continuando a página 6, 7, né? Terceira questão. Use as informações e escreva as sentenças sobre Sam. Então, o Sam, aí tem várias informações de quando ele tinha 5 anos, de quando ele tinha 8, de quando ele tinha 10 e de quando ele tinha 15 anos. Então, em cada idade dessa aí, ó, age, quer dizer idade, aí vocês vão observar para escrever o que ele fazia, que já tá dizendo aí para vocês, né? Então, na letra A, ele já mostrou aqui para vocês, ó. Ele pegou a primeira informação aí, ó. Age 5, então, ele colocou o quê? When I was 5 years old, he used to watch animation movie, né? His grandfather. Ó, então, ele já respondeu. Vai servir aí de modelo para vocês responderem a letra B, a letra C e a letra D. Vai sempre começar aqui com when I was, quando eu tinha, e aí você começa com a idade, né? E vai completar o que já está escrito aí. Muito fácil de fazer, tá? Com a informação da idade do que ele fazia quando ele tinha essa idade. That's ok? Na quarta, ele está pedindo, pense sobre sua memória infantil, suas memórias infantis, e complete a sentença. Essa é uma resposta pessoal. Então, ele coloca, when I was a child, I used to, eu costumava, e você vai completar com uma resposta sua, o que você costumava fazer, tá? Assistir filmes de animação, ler comic books, jump rope, alguma daquelas brincadeiras que a gente viu aqui no início do capítulo, você pode ir lá olhar, tá? Para responder, tudo bem? Se você não souber como é que escreve a brincadeira que você fazia. Na 5 pense e tome nota sobre os detalhes da sua infância e responda as perguntas no caderno, tá? Então, ele faz 5 perguntas aí, a letra A, a letra B, a letra C, tá? E você vai responder no caderno, tá legal? E aí, na letra A, ele mostra o que você costumava fazer, né? What did you use to do? Letter B, how old were you? Quantos anos você tinha? Letter C, where is it? Onde era isso, né? Onde era o lugar? Onde era esse lugar? Letter D, who was there with you? Who's there with you? Onde estava? Quem estava lá com você, né? Who, quem estava? Letter E,
Why was it special? Por que isso foi especial? Né? Então, você vai responder essas perguntas aí no caderno, que aqui não tem espaço, tá? Então, você vai responder essas aí. E na sexta, agora ele pede para você fingir que você está fazendo uma chamada telefônica para um programa de rádio e contar aos seus colegas de classe suas memórias de infância. No caso, como vocês estão em casa, você pode conversar aí com seus irmãos, seus primos, seus tios, com quem você esteja passando esse momento de distanciamento. E conversar sobre as memórias da infância, que é muito legal. That's okay? Então, students, espero que vocês tenham compreendido a explicação, tá? A gente vai estar aqui no grupo conversando para resolver essas atividades. Bye! See you soon! Thank you!